Pô, vamos conversar um cadiquinho sobre monolitos e microserviços e por que não começar com microserviços, né? Bom, pelo menos é o que eu defendo. Então vamos lá, vamos ter esse papo aqui hoje. Meu nome é Vitor Hugo, presidente do Digital Bricklayer. O vídeo de hoje é sobre um debate de monolito e microserviços e vamos. Eu sou um defensor muito forte de não começar com microserviços por alguns motivos. Primeiro, a gente tem ali a questão da infra, que vai ser duas infras ou mais para gerenciar, né? Então, no começo, a gente quer dar vazão no projeto, a gente quer acelerar o máximo de coisa que a gente consegue entregar e maximizar a nossa produtividade perante o tempo que a gente tem para lançar. O que a gente tiver que lançar, aquele aplicativo, aquela aplicação web, etc. Esse é um dos pontos. Tempo. Quanto menos coisa a gente tem para gerenciar, mais rápido a gente consegue seguir. O segundo ponto que a gente tem que falar aqui é a questão de custo. Gerenciar mais de uma infraestrutura é custoso. E tem outros custos no meio do caminho que quando a gente está com um monolito, a gente não vai ser impactado. Terceira coisa é tipo domínio. A gente não sabe qual que é o domínio da aplicação certinho. A gente não tem isso mapeado. É muito difícil acertar isso quando está começando um projeto. Então é por isso que eu defendo começar por monolito, porque vai estar tudo junto. E à medida que o software evolui, a gente altera. Fora que tem outras coisas também relacionadas a custo, mas aí a gente são custos de computação, que a gente também não pode ignorar. A gente tem a questão de comunicação via rede, que é um saco de gerenciar, a questão de segurança, porque em vez de ter uma aplicação para tomar conta de segurança, a gente vai ter N. A questão de comunicação entre os times, para ver se realmente não vai fluir. Pull request vai ter que ser espalhado e documentação vai estar espalhada. Tem uma série de fatores aqui que, para mim, não compensa até um certo ponto de ter esses problemas na mão para cuidar e mais o desenvolvimento que a gente já tem que fazer. Então, é sobre isso que a gente vai conversar. Tá bom, então vamos lá. Então um outro detalhe também aqui muito grande, que sistemas distribuídos não são fáceis de trabalhar. São difíceis, é complicado, traz uma gama e um set novo de problemas para lidar. Então, sistemas distribuídos nesse ponto, eles são complicados, eles não são triviais ou fáceis de mexer. Quer ver um problema de sistema distribuído? Quando a gente tem uma aplicação, por exemplo, que vai mandar uma outra requisição para criar, sei lá, um registro na outra aplicação. Imagina que esse registro falhou. A gente está com retry ativo. E, sei lá, por algum motivo esse retry bateu na aplicação duas vezes e a primeira requisição talvez tenha tomado um timeout, mas completou lá no final das contas. Criou-se dois registros, porque teve duas chamadas. E post nem sempre é idempotente. Então, post não é idempotente, tá? A gente consegue fazer ele ficar idempotente com chaves de idempotência, mas esse é assunto para outro vídeo. Então, traz uma nova quantidade de problemas de sistemas distribuídos ali também, que não é fácil de lidar. Então, vamos conversar um pouquinho mais a fundo com isso numa lousa. Então vamos lá, pessoal. Vamos falar um negocinho um pouquinho sobre infraestrutura. Quando a gente começa por monolitos, a gente tem uma única infra para gerenciar, certo? Então aqui a gente vai pagar esse custo de gerenciar isso uma única vez por enquanto. É melhor do que pagar N vezes para gerenciar N microserviços, tá? Então aqui já é o primeiro ponto que a gente tem que falar. Normalmente a gente gerencia infra por algumas maneiras. A gente tem o famoso ClickOps, que a gente vai lá e sai clicando e cria a infra que a gente precisa. A gente tem IAC, que é a infraestrutura como código, que é um dos mais famosos e um dos mais adotados no mercado, porque você ganha o poder de replicar essa infraestrutura em vários locais com uma facilidade imensa, enquanto o ClickOps demora mais tempo. Isso aqui é quase que script que a gente roda. Então, com o monolito, a gente teria isso uma única vez, esse preço a se pagar uma única vez. Um outro ponto aqui que vale muito a pena falar é a questão de domínios. Quando que microserviços entra aqui, que para mim começa a justificar? Quando a gente tem esses domínios mapeados de forma correta e o monolito tá tendo algum tipo de problema que talvez escalar para microserviços resolva. E isso, para mim, é mais questão de time e talvez questão de deploy. Então, o que eu quero dizer com isso? Então, imagine que o nosso produto ali, eu tenho, por exemplo, um aplicativo que gerencia uma pizzaria. O que a gente tem? A gente tem caixa, a gente tem estoque, a gente tem as vendas.
que eu estou propondo aqui para vocês? Que quando o primeiro round de desenvolvimento, isso aqui é um bloco único, porque vai ter somente uma infraestrutura para isso. É mais fácil de criar. Tudo que precisa estar interligado aqui, a gente não tem um mapeamento de domínio muito forte. A gente tem um conhecimento que talvez esses 3 domínios aqui eles existam, mas pode existir um outro subset de domínio que precise, que necessite, que seja dependente de outro domínio. Então, a gente deixa para mapear isso depois. Então, aqui, talvez o nosso domínio não esteja maduro o suficiente. E por que eu não estou usando a ferramenta de escrever é um mistério, né? Então, a gente pode ir evoluindo esse domínio para que lá na frente, talvez a gente aplique TDD. E a gente separe esses domínios certinhos, tem os contextos que vão se comunicar ali por bounded contexts. E talvez isso faz sentido. Outro ponto que eu vejo aqui, pessoal, é a questão de times. Quando a gente já tem os domínios bem definidos, a gente consegue, tipo, definir que, olha, o time XPTO vai cuidar de XY e o outro time vai cuidar de K, teta e abobrinha, por exemplo. Não necessariamente precisa ser microserviços, mas isso foi uma das justificativas para que microserviços fossem criados. Mexer no monolito tem um impacto muito grande que talvez a gente ganhe velocidade ao tirar esses domínios e criar microserviços para eles. Mas não existe nada escrito em pedra que é verdade absoluta. Isso depende do contexto de trabalho que vocês estão mexendo. Isso depende da estrutura da empresa, da maturidade dos devs para lidar com esse tipo de coisa. Eu já trabalhei em ambos os contextos. Empresas que têm um monolito fantástico. O Stack Overflow é um exemplo disso até atrás onde eu tinha lido. O Stack Overflow é um monolitão gigante que funciona bem, porque os times conseguem se alinhar e resolver os problemas que essas interligações imediatas de código geram. Vocês também têm esses problemas com microserviços. Não pensa que não, que vocês vão conseguir tocar feature, socar feature no microserviço ali, porque ele está separado. Vocês têm que entender que tem alguém consumindo, tem alguém chamando a API de vocês, e que se vocês não se comunicarem para resolver esses problemas, vocês vão quebrar meio mundo de coisa. Então tem essa questão de ter os times aqui também. Aqui, a gente vai entrar na parte de custos agora. Pô, Pedrinho, mas custo de novo? Sim, tudo que a gente faz, a empresa está fazendo um investimento naquilo. Então, qual que é o custo real de operar um monolito? Qual que é o custo real de operar vários microserviços? Então, aqui, a gente tem que olhar para esse tipo de custo por vários prismas, por várias questões. Aqui é a questão de, olha, qual que vai ser mais rápido de fazer deploy? Pô, talvez microserviços, talvez um monolito. Qual que a gente tem a garantia maior de que está tudo integrado funcionando? Um monolito, muito provavelmente, porque o código já está no local só. Qual desses aqui vai demandar um esforço maior para fazer testes? Muito possivelmente microserviços. Porque a gente vai ter que começar a fazer teste integrado. Teste integrado não é fácil de fazer. Talvez um teste entre microserviços, que é para testar toda a jornada, que também não é uma coisa muito trivial de se fazer. Quanto que a gente poderia executar, por exemplo, somente unitários? Ou integrá-los com um banco de dados para testar algumas validações, por exemplo, que estão indo para o banco. Mas é mais rápido e mais fácil de mexer. Então, a gente tem que olhar para vários prismas aqui, para várias coisas e tomar essa decisão. E, de novo, gente, por favor, não existe bala de prata em computação. Tudo é tomada de decisão perante ao domínio que a gente está atuando. Não é porque deu certo na empresa XYZK Teta que para vocês aí na empresa Bobrinha Enterprise 123 vai dar bom também. E vice-versa. Às vezes deu muito bom para a forma com que vocês trabalham e não dá certo para o resto do mercado. E tá tudo certo. A gente é pago para resolver problema. É para colocar o que a empresa quer no papel e no código funcionando, entregando valor para o cliente final. Então a gente tem que ser maduro o suficiente para entender isso. Nem sempre a solução da Netflix vai ser necessária. Às vezes a solução da Netflix vai ser necessária porque a gente está lidando com um problema de computação que eles também lidaram. E por que não espelhar a solução? Ah, eu não sou grande como a Netflix, mas talvez o problema de computação seja igual. Concorrência é igual para tudo quanto é coisa. Tem certos problemas que a gente tende a repetir os blocos ali e fazer um ciclo completo de desenvolvimento
que a gente consegue reparar isso em várias empresas que acontece a mesma coisa. Então, um desses problemas que eu pego bastante, questão de idempotência em fila. Já peguei vários problemas com isso. Já vi vários artigos de empresa famosos lidando da mesma forma ali que outras empresas também famosas e o time de engenharia lidou. Então são problemas que são comuns. Então tome cuidado com esse tipo de coisa de novo. Onde a empresa sua não é Netflix, os problemas de computação talvez sejam iguais. Tá? E não necessariamente precisa do número de usuários da Netflix. Às vezes a empresa tem 2 usuários, estão ali gerando 1 bilhão de eventos por dia. 1 bilhão de eventos por dia, cara, é muita coisa. É muita coisa e é um problema de escala grande. Tem 2 usuários. A escala não está no número de usuários, a escala está no número de computação que é feito durante o dia. Entende que talvez a solução da Netflix se encaixe aqui, ou da Uber, que o time de engenharia deles fizeram, que você pode se espelhar para executar isso? Mas não é o ponto do vídeo. Vamos voltando, porque eu já estou saindo do trilho de novo. A gente falou de infra, de domínio, de custo, tá? Aqui uma outra coisa que eu quero falar é referente a custo. E de novo, a gente volta para custo e problema de sistemas distribuídos. Custo barra... Eu vou colocar SD porque é a abreviatura, tá? Não é System Design, é sistemas distribuídos. Deixa eu... Que aqui é uma coisa que, olha... Imagina que tá aqui seu monolito. Se eu quero conversar entre o domínio, entre a função A, B e C, que faz uma venda, dá baixa no estoque e envia um e-mail, tá tudo junto. No microserviço seria isso aqui, chamando isso aqui, que chamando isso aqui. Isso tem custo? Aqui a gente tem um custo de rede inerente, porque são chamadas que estão passando pela rede. Eu já cansei de falar para vocês que rede tem custo. Então aqui a gente já faz essa necessidade de ter um sistema, sei lá, de tracing distribuído, porque essa requisição está passando por vários locais. Se der problema, a gente quer entender onde é que está. Beleza? Um outro problema que a gente tem aqui que a gente está pagando é a questão de rollback. Como é que eu faço para estruturar se, por exemplo, chegou que na última ponta do processo deu ruim, ou parou no meio do processo aqui e deu ruim, aqui deu bom. Como é que eu faço para estruturar isso aqui? Isso aqui é arquitetura? Isso aqui tem custo? Não tem almoço de graça em computação, já diria aquela famosa frase. Então, tudo é análise, tá? Tudo é análise. E isso tudo aqui ainda não começa a arranhar outras análises que a gente poderia fazer. Isso aqui ainda está um pouco superficial ainda. Mas eu sigo esse tipo de coisa para tentar criar primeiro monolitos e quando a demanda se torna necessária, eu volto e reanaliso esses pontos. A equipe A está sofrendo atraso porque a equipe B mexeu no monolito e eles não conseguem entregar a demanda deles porque a outra equipe está travando o build, por exemplo. Parou a esteira porque ninguém mais pode subir porque, sei lá, eles quebraram um banco de dados, por exemplo. Se isso acontecer com bastante frequência, é um ponto que eu já começo a tentar ver. Olha, eu consigo separar essas duas equipes para ver se a gente consegue escalar para dar vazão no que um time está fazendo. Porque às vezes o que um time está fazendo tem mais retorno sobre o investimento do que o outro time está fazendo. Retorno rápido ou de o que a gente chama de tiro curto, por exemplo, ou um tiro médio, ou um tiro de longo prazo. Tá? Às vezes a equipe A está lidando com um tiro de longo prazo e a equipe B está lidando com um tiro de curto prazo. Isso aqui deveria ir um pouquinho mais rápido para a produção. Então são cenários que a gente começa a analisar o uso de microserviços para escalar e dar mais velocidade para o time. E uma outra coisa, antes de vocês saírem escalando monolito, porque o build talento, o deploy talento, arrumem a casa primeiro. Se o build tá lento, o deploy tá lento, o problema não tá no monolito, o problema tá no build. Façam o favor de consertar essa merda e fazer isso ficar eficiente antes de sair justificando que isso é use case para microserviço. Não, não é. O caso de uso que, na minha visão, tem-se para utilizar microserviços eu tenho o domínio especificado certinho, eu preciso escalar com mais velocidade os times e, por algum motivo, tá empacando aqui, porque isso acontece bastante em desenvolvimento de software. Talvez tenha uma feature que precisa de outra, ou uma feature que não pode ir na frente de outra porque vai dar problema. Então, talvez seja um momento de escalar isso aqui, escalar time. E outra coisa é a questão de custo, questão de tipo de escala mesmo em produção, por exemplo. Tem certas partes do sistema que precisam de mais força para executar, mais recurso, mais hardware. E tem certas partes que eu posso escalar isso
com menos força. Então, com menos recurso computacional. Então, esse é um outro ponto que eu vejo também, que eu vejo o ganho de fazer isso. De separar, por exemplo, partes que consomem muito processamento, que quando isso fica muito alto, costumam derrubar até os processamentos que não consomem muita coisa, mas são necessários para realizar algumas ações, eu costumo separar isso. Então, eu sempre olho para essa ótica. Óbvio que tem mais coisa que eu olho, mas a gente ia ficar aqui 3 horas e meia conversando sobre isso e não ia chegar numa conclusão. Porque, de novo, isso depende muito da empresa, do time, da maturidade de código, da maturidade dos programadores, da maturidade da arquitetura. Mas, em geral, eu não costumo começar por microserviços. Vira bagunça, principalmente por conta dos domínios, na minha visão. Colocar problemas de sistemas distribuídos de cara assim, vocês vão acabar atrasando a entrega, porque problemas de sistemas distribuídos, eles não são triviais de se resolver. Não são mesmo. Então, no mais é isso, pessoal. Meu ponto era esse. Comecem por monolitos, facilitem a vida de vocês, arrumem a casa antes de sair quebrando tudo em microserviço. Espero que vocês tenham captado pontos. Deixe um comentário se fez sentido na cabeça de vocês. O que vocês também usam para analisar quando tem que quebrar ou quando já tem que começar quebrado em microserviços aí no trampo de vocês. E no mais é isso, pessoal. Estudem, que é conhecimento que a gente tira de vocês. E um abraço. Se inscrevam no canal e deixem o like nessa bosta. Tchau.